o centro da minha... Essa razão, naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A palavra de hoje nos fala aquilo que nós cantamos no Salmo. Sua bondade, a sua misericórdia perdura. E completai em mim, Senhor, a obra começada. A sua bondade é para sempre. Hoje a palavra nos fala do momento que Jesus mostra para Pedro aquilo que Deus tinha para a vida dele. Muda o seu nome, reafirmando o primeiro chamado que fez, fazendo recordar o momento da pesca milagrosa, quando disse: tu és Pedro, vem segue, que eu vou constituir você pescador de homens. E Pedro deixou tudo para seguir Jesus, fez um caminho com Jesus, um caminho de aproximação, um caminho de cumplicidade, um caminho de conhecimento. E à medida que ele caminhava ao lado de Jesus, ele ia encontrando na experiência com o Senhor aquilo que Deus esperava da vida dele. E Deus tem um caminho para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para a nossa vida. Não estamos nesse mundo à toa. Existe um querer de Deus na nossa vida, como existia um querer de Deus na vida de Pedro. E a vontade de Deus só se realiza quando nós estamos na presença dele, quando nós não nos deixamos desviar, e mesmo que haja uma queda, se estamos na presença dele, a vontade dele se cumpre, porque a palavra de Deus não volta sem produzir efetivamente aquilo que ela determina. E Pedro fez uma experiência com Jesus, um caminho com Jesus.
E a palavra de hoje nos fala do momento que Jesus vai instituir Pedro como fundamento da sua igreja e vai lhe dar autoridade que tudo que ligar na terra seria ligado nos céus, de que tudo que desligar na terra seria desligado nos céus. E vai mostrar a Pedro a missão que ele tem. Mas essa missão só é anunciada a partir do momento do reconhecimento da pessoa de Jesus. Só depois que Pedro vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo, Pedro consegue perceber a verdadeira natureza de Jesus, que é mais do que um profeta, que é mais do que um homem conduzido por Deus, que é mais do que um homem cheio do Espírito Santo, é o próprio Deus. Porque só Deus, o Pai, é capaz de nos dar o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus em nossa vida. Por isso que Jesus vai dizer: não foi homem algum e nada que te revelou isso, a não ser o Pai que está nos céus. Mas o conhecimento de Jesus quem nos dá é o Pai. E é Jesus quem nos revela o Pai. Mas não existe conhecimento se não houver presença, se não houver intimidade, se não houver proximidade. E Jesus então, junto dos discípulos, num lugar a sós, depois de caminhar com eles algum tempo, Jesus vai perguntar: o que o povo está falando de mim? Vocês têm me acompanhado? Vocês têm escutado as minhas palavras? Vocês têm visto os sinais que têm me acompanhado? As pessoas estão caminhando, as que são paralíticas, os cegos estão enxergando, os mudos falando, os surdos estão ouvindo, os oprimidos estão sendo libertos. O que o povo está falando de mim? O que eles dizem de mim? Quem sou eu para eles? Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista que voltou dos mortos, outros que é Elias que voltou, outros pensam que é algum dos profetas. Jesus não era um profeta somente, mais do que profeta, é o próprio Deus que se faz homem, que assume a nossa natureza humana. E Jesus percebeu que o povo não entendeu quem era Jesus. O povo não compreendeu, porque o povo estava com Jesus em alguns momentos, mas os discípulos não. Os discípulos não estavam com Jesus em alguns momentos. Os discípulos foram chamados para fazer um caminho com Jesus. Os discípulos foram chamados para compartilhar com Jesus a própria vida, para fazer um caminho de proximidade, de intimidade, de comunhão, de conhecimento com o Senhor. E Jesus então olha para os discípulos e diz: e vocês? Deixaram tudo para me seguir? Estão caminhando comigo? Estão lado a lado? Quem sou eu para vocês? De acordo com a nossa resposta, é o nosso seguimento, é a nossa ação. Se Jesus é apenas aquele que fala bonito, eu vou acompanhar para ouvir, mas eu não vou viver. Se Jesus é aquele que só realiza um milagre, eu vou nos momentos de necessidades, mas quando eu não preciso mais, eu vou levar a minha vida. Agora, se Jesus é o Filho do Deus vivo para mim, é o fundamento, Ele vai ter prioridade em tudo aquilo que eu faço. Ele vai estar à frente de tudo. Eu não vou seguir por aquilo que Ele pode fazer, mas eu vou seguir por aquilo que Ele é. E seguimento a Jesus não é se colocar atrás. Seguimento a Jesus é viver o que Ele viveu, é fazer o que Ele fez, é falar o que Ele falou, é fazer as escolhas que Ele fez. E Jesus, quando vai perguntar aos discípulos: quem sou eu? Pedro se levanta na ousadia que ele sempre tinha: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: Pedro, você encontrou a minha natureza, que para muitos estavam escondidas. A segunda leitura: beleza, algo tão sobrenatural que nem todos compreendiam, não acolheram. Mas por você estar em mim, por você estar com o coração aberto para fazer a minha vontade, por você querer corresponder àquilo que eu quero,
O Pai te revelou. O Pai te revelou. Não foi a carne, mas a graça do Pai que te revelou a minha natureza. E eu te digo que tu és Pedro. E sobre você eu vou edificar minha igreja. Eu vou colocar você como fundamento. Você vai justificar os seus irmãos. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. Olha o que Jesus disse para Pedro. Eu vou te dar chaves do reino dos céus. Aquilo que você abrir será aberto. Aquilo que você fechar será fechado. Primeira leitura de hoje. Eu vou constituir toda a autoridade. Jesus esperava muito de Pedro. Confiou muito em Pedro, mas sabia das qualidades, mas sabia também dos limites. Sabia das fraquezas de Pedro. Tanto que quando Jesus vê que Pedro vai fraquejar, Jesus vai dizer: nessa noite o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser preso. Vocês vão passar por um período que vocês vão estar sozinhos, mas é só um tempo. Isso tudo vai mudar. O Filho do Homem vai morrer, vai ser entregue nas mãos dos doutores da lei, mas ele vai ressuscitar. E Pedro disse: Senhor, aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor estiver, eu estarei. Eu dou minha vida pelo Senhor. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar. Senhor, eu morro, mas eu não te nego. 3 vezes você vai me negar. E naquele momento, Jesus foi preso, Pedro fugiu, os discípulos deixaram Jesus sozinho. Mas é interessante que a palavra nos fala, na figura de Pedro, que ele fugiu, mas de longe ele olhava Jesus. Ele queria lutar, ele queria sim. Ele queria dar vida sim pelo Senhor. Ele tirou a espada, estava pronto para lutar para Jesus. Cortou a orelha de um homem. Pedro iria fazer sim aquilo que ele prometeu para Jesus. Mas Jesus vai segurar Pedro e disse: não, não é desse jeito. Guarda essa espada. E Pedro ficou sem reação. Pedro queria resolver as coisas do jeito dele, no enfrentamento. E Jesus disse: não. Quem luta por nós é Deus. Não do seu jeito, não do seu modo. Eu já te instituí como fundamento. Aparentemente parece uma derrota, aparentemente parece um fracasso, aparentemente vai parecer uma prisão, um distanciamento, um isolamento, mas nisso tudo o Pai vai tirar um bem infinitamente maior, porque eu já te constituí. Pedro, lembra o que eu te disse? Eu te dei as chaves. É aquilo que você ligar, ninguém vai desligar. E a minha palavra não volta sem produzir efetivamente aquilo que ela promete. Pedro não entendeu. E muitas vezes nós não entendemos os desafios que vivemos na vida. Os momentos de silêncio de Deus. Os momentos de aparente fracasso. Os momentos que tudo parece estar errado, tudo ao contrário daquilo que eu queria, que eu esperava. Mas se permanecer na fidelidade, no momento da prova, a glória vem. A glória vem, a graça vem. Deus prova aqueles que Ele prepara para algo infinitamente maior. E é no fogo que se purifica o ouro. As maiores provas são dadas para os grandes guerreiros. Os maiores desafios preparam para grandes vitórias. Mas eu preciso permanecer na fidelidade. Pedro, essa noite você vai me negar? Senhor, não. E Pedro ficou desconcertado quando Jesus fez ele guardar a espada. Não, Pedro, não do seu jeito, mas do meu jeito. Você aprendeu comigo. Não é um enfrentamento, não é a violência, mas é a submissão. A submissão de prostrar diante do Pai, de se prostrar diante das dificuldades, de se dobrar não diante dos desafios, mas diante daquele que te coloca de pé, diante de tudo aquilo que te faz cair. Não deixe ser roubado da minha presença. Se levante na minha presença
se prostre diante de mim, e eu vou prostrar tudo aquilo que se levanta para te fazer cair, porque quem luta por nós é Deus. Pedro vai aprendendo isso ao longo do caminho, tanto que quando Pedro é preso, estava na prisão, acorrentado, 3 grupos de guardas, para não fugir, acorrentado os pés e as mãos num jugo que Pedro nunca experimentou, e pronto para ser julgado e condenado morto no dia seguinte. E Pedro na prisão, o que Pedro fazia? Cantava hinos e glorificava a Deus. Glorificava, 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 e a igreja rezava continuamente, a igreja se prostrava de joelho diante do Senhor. E naquela prisão houve uma manifestação do poder de Deus. As correntes sozinhas caíram. Os 3 grupos de guardas não conseguiram conter. E o anjo de Pedro apareceu e libertou Pedro, e ele caminhou livremente, sem que nada e ninguém o tocasse. Porque nada e ninguém pode tocar naquilo que é promessa de Deus. E Jesus, quando vai perguntar a Pedro, quem sou eu para você? E institui Pedro pelo conhecimento que ele tem da identidade de Jesus, a sua missão, ele vai nos mostrar que à medida que a gente vai conhecendo e tomando conhecimento de Deus, pela presença de Deus na nossa vida, a nossa missão vai se cumprir, o nosso caminho vai se realizar. Mas eu preciso estar em intimidade com Ele. Eu preciso buscar o conhecimento de Deus em Deus. Eu preciso ter tempo para Deus, eu preciso estar na presença dEle, eu preciso me colocar diante dEle, e Ele mesmo vai me conduzir. A experiência de Marta e Maria, quando eu rezava para essa missa, eu falei: Senhor, o que o Senhor ensina com essa palavra? O que o Senhor quer a partir dessa liturgia de hoje? O que o Senhor ensina? Qual o ensinamento do Senhor para essa palavra? Como que eu vou proclamar que o Senhor é o Filho do Deus vivo? Não com os meus lábios, não, que de nada adianta falar os meus lábios, se o meu coração não viver aquilo que a minha boca está anunciando. Como eu posso proclamar com a minha vida essa verdade que Tu és o Filho do Deus vivo? Como esse conhecimento é concedido não aos meus lábios, mas à minha alma? E a palavra que Jesus colocou no meu coração é o evangelho que fala de Marta e Maria. Se não tiver intimidade, não tem conhecimento. Se não tiver tempo gasto, não tem conhecimento. Se não tiver aproximação, não tem conhecimento. E o conhecimento vem pela melhor parte que nós escolhemos, como Maria fez. Marta queria fazer tudo. Jesus não precisava do tudo. Jesus só precisava da presença. Porque o tudo vem das mãos de Deus, não daquilo que eu faço. Por melhor que eu faço, por mais que eu me dedique, por mais que eu me esforce, Deus concede aos seus aquilo que precisa até enquanto dorme. Em vão o homem que levanta de madrugada para receber com o suor do seu corpo aquilo que precisa. Se Deus concede até enquanto dorme aqueles que colocam nele a sua confiança e permanecem nele, a capacidade de estar na presença de Deus, de receber dele, de estar em comunhão com Ele, de receber dele o conhecimento, e à medida que a gente vai recebendo esse conhecimento de Deus, pela intimidade com Deus, pela proximidade com Deus, que é a melhor parte, nós vamos proclamando, não com os nossos lábios, mas com a nossa vida: Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo na minha vida. Tu és o Filho do Deus vivo nos momentos de dificuldades. Tu és o Filho de Deus vivo quando tudo está bom, quando também tudo não está. A constância, a firmeza, a dedicação. Quando nós temos intimidade, quando nós perdemos a intimidade, a instabilidade se estabelece em todas as áreas da minha vida.
no meu relacionamento, na minha fé, na minha missão, na minha profissão, no meu caminho. Mas se eu estou nele, é Ele que vai me dar estabilidade em qualquer área da minha vida, porque Ele é o Senhor. E Ele se tornando o Senhor, Ele vai se tornando o centro. E quando Jesus é o centro, todas as outras coisas vão sendo colocadas no lugar. E quando nós perdemos o olhar daquilo que é o centro, outras coisas vão ocupando e a gente vai se perdendo, a gente vai se confundindo no meio do caminho, e Deus vai deixando de ser Deus e outras coisas vão ocupando o lugar de Deus. Jesus hoje quer ocupar este lugar que é dele. Coloca Jesus no centro, coloca Ele em primeiro lugar, tem intimidade com Ele. Antes de começar um trabalho, reze. Antes de começar um empreendimento, confia ao Senhor. Diante das dificuldades, volte-se a Ele. Não é reclamar, não é murmurar, não é brigar, não é jogar tudo para cima. Às vezes a pessoa chega: padre, reza para mim, estou enfrentando tal dificuldade. Vamos rezar. Mas você já rezou? Você já entregou isso para Deus? Você já fez sua parte também? Eu preciso fazer minha parte. Eu preciso testemunhar com meu agir que Ele é o Filho do Deus vivo na minha vida. E se eu creio nessa verdade, não somente com as minhas palavras, não somente quando tudo está bom, mas com a verdade do conhecimento dado por Deus, pela intimidade que eu vou tendo de escolher a melhor parte, estar junto dEle, não tem dificuldade que me faça parar, não tem muralha que me impede de seguir, porque mesmo que se levante um grande obstáculo e humanamente eu não consigo ultrapassar, Deus é capaz de me pegar com as suas mãos e me colocar do outro lado, porque nada toca naquilo que confia e se coloca na intimidade da presença de Deus. Se fecha uma porta, Deus abre outra, e aquilo que Deus abre é maior e melhor. Mas eu preciso estar em intimidade. A intimidade traz a graça de Deus. A intimidade traz o conhecimento de Deus. A intimidade traz a verdade daquilo que Pedro professou. E é isso que Jesus vai dizer a Pedro quando Pedro negou. Jesus não desistiu de Pedro. E quando encontrou com Pedro na beira do mar, Pedro voltando de uma pesca que havia deixado, não fazia isso mais. E Jesus olha para Pedro e diz: tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Volta para a missão que eu te confiei. Não importa se você me negou, não importa se você errou, não importa se você falhou, não importa se no caminho você fez escolhas erradas, não importa se no caminho você desistiu, se você parou, se você fez outras opções, não importa. Sempre é tempo de recomeçar, e aquilo que eu determinei sobre a sua vida, nada e ninguém vai impedir a não ser você. Levanta, retoma o teu lugar que eu te dei e refaz o seu caminho, porque eu vou estar com você. Cuida das minhas ovelhas. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser o centro da sua vida. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus faz Pedro olhar para dentro dele e ver o amor que ele tinha a Jesus superior aos seus erros, aos seus pecados, às suas faltas. Cuida das minhas ovelhas. Me coloque como centro, e todas as outras coisas serão colocadas no seu devido lugar, no seu tempo, no seu momento. Senhor, é isso que nós pedimos, que Ele seja o centro e ocupe o primeiro lugar na nossa vida, e tudo será dado em acréscimo. Quero te louvar, Te engrandecer, Senhor, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. preciso ser todo inteiro teu, Senhor, Ser todo teu, inteiro, sem reservas. Nada e ninguém pode ocupar o seu lugar. é o meu prazer. Por maior que seja um amor humano, não pode ocupar o seu lugar, Jesus. Te seguirei aonde fores, Senhor. Senhor, és o centro, Jesus.
és a razão, motivo. És a razão da minha alegria. Não quero tirar Não vou tirar os meus olhos de ti. teus olhos Nada vai roubar minha de atenção de ti, Jesus. Quero que sejas o centro Da minha vida.